Olá, meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento de reflexão nessa manhã de quarta-feira. Hoje, quarta-feira, manhã que o Senhor nos concede de vida, de saúde. Em primeiro lugar, é claro, vamos orar. Se você ainda não orou ao Senhor, ore junto comigo, feche os teus olhos nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, quero te louvar nesse momento, quero te engrandecer e agradecer ao Senhor por este dia. Obrigado pela noite de ontem, pela noite de paz, de descanso, e obrigado por mais uma manhã de vida que o Senhor nos concede nesta quarta-feira. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Obrigado por tudo, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa jornada de reflexão, de leitura do livro do Evangelho de Marcos, né? Estamos no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Hoje vamos ler a partir do verso 7, e o título do texto, a partir do verso 7, diz: Jesus se retira à cura de muitos à beira-mar. Vamos ler? Você que tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrajoavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Queridos, nós temos um texto aqui, um registro, algumas informações interessantes sobre o ministério de Jesus, onde como que Jesus ele atraía a multidão. Veja que o texto inicia dizendo que Jesus se retirou, com seus discípulos para os lados do mar. Foi lá para o lado para a beira da praia, e grande multidão da Galiléia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, arredores de Tiro e Sidom, grandes multidões seguiam Jesus, Estavam indo, por quê? Porque Jesus estava curando, estava fazendo bem, e essas multidões elas se mobilizavam para ir até Jesus. Duas coisas interessantes. Primeiro, Jesus ele estrategicamente se direciona à beira-mar. Interessante que ele vai solicitar aos discípulos. Versículo 9, ele vai dizer: olha, peguem um barco, deixe esse barco pronto, preparado, porque caso a multidão avance demais, eu consiga me desvencilhar. Inclusive, Jesus tinha esse hábito, de pregar de cima do barco. Por quê? Porque ficava complicado diante da multidão, a multidão apertava ele, as pessoas queriam ser curadas, pessoas com dificuldade, irmãos. Às vezes a gente julga as pessoas pelas atitudes que fazem, mas a necessidade, o desespero leva as pessoas a fazerem coisas, Provavelmente as pessoas não respeitavam aquilo que Jesus estava falando, elas entravam, se intrometiam, elas queriam pedir bênção, pedir cura por causa das suas aflições. Então, uma vez que Jesus pegava o barco, ficava na beira, se distanciava assim da praia, e o pessoal ia tudo para a praia, e ele ficava distante das pessoas no barco, mas por conta do silêncio, naquele ambiente, ele conseguia falar e as multidões conseguiam escutar. Então, assim, duas coisas interessantes nesse texto: esse fato de Jesus agir de maneira estratégica. Jesus agiu de maneira estratégica, se deslocando para a praia, entendeu? Então, assim, é uma ideia, uma instrução, uma orientação para nós como igreja, trabalharmos também de maneira estratégica, visualizando o futuro, visualizando as possibilidades das coisas que podem acontecer e nos comportarmos de maneira estratégica diante, das multidões, diante das pessoas. Como igreja, precisamos ser estratégicos.
Precisamos pensar antes de agir, né? Outra coisa que me chama a atenção aqui é o final do versículo 8, que diz: sabendo que as multidões elas iam até Jesus. Por que elas iam até Jesus? Final do versículo 8. Uma grande multidão ia até Jesus, né? Sabendo quantas coisas Jesus fazia, a multidão veio a ter com ele. Então, observe que Jesus está lá na beira da praia, mas as pessoas, por saber aquilo que ele fazia, iam até lá, né? Olha que interessante. O nome disso é testemunho. Tem um ditado popular que diz que palavras comovem, mas testemunhos arrastam multidões. Quando as pessoas estão vendo a coisa acontecer, meu irmão, né, não tem nada mais eficiente do que o boca a boca. Alguém foi abençoado, alguém foi liberto, alguém foi restaurado. Essa pessoa que teve essa experiência, ela passa para frente, ela conta para o amigo, ela conta para o vizinho, né? Então, uma igreja onde as coisas estão acontecendo, isso vai alcançar a comunidade. A gente não precisa trazer cantor famoso, pregador famoso, nada disso. A gente só precisa viver o evangelho puro e simples como ele é, porque o evangelho puro e simples transforma a vida das pessoas. E uma vez transformado, esse testemunho vai alcançar as multidões. Então as pessoas vão se deslocar por causa disso. Então às vezes nós estamos perseguindo, né, uma coisa, quando na verdade deveríamos perseguir outra. Sabe aquelas pessoas que correm atrás da bênção e esquecem do abençoador? Meu irmão, Jesus é o abençoador. Não queira a bênção, não queira o milagre. Queira ter Jesus, queira estar com Jesus, porque quando você está com Jesus, automaticamente você está com o milagre. Muito interessante esse texto, é basicamente um resumo das atividades de Jesus, do que estava acontecendo, né? Jesus curava muitas pessoas, as pessoas iam até Jesus, Jesus trabalhando de maneira estratégica e curando e realizando e proporcionando muitas experiências na vida das pessoas. Esse é o Jesus que nós conhecemos, é um Jesus que proporciona experiências impactantes. E veja que a experiência que eu viver com Jesus, ela vai além de mim também. Ela vai tocar nos meus vizinhos, nas pessoas que me conhecem, através do testemunho. Amém, queridos? É o que Deus quer fazer na sua vida. Quer mudar a sua história, não só por causa de você, mas para que os seus vizinhos, seus amigos, conheçam, tomem conhecimento do poder de Deus na sua vida. Receba essa palavra no seu coração, Deus possa te abençoar neste dia. Vamos orar? Ore junto comigo nesta hora, em nome de Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome mais uma vez, Pai. Queremos te agradecer pela sua palavra que tem falado conosco, nos ensinando hoje sobre estratégia, nos ensinando hoje sobre o poder do testemunho, de como o Senhor tem transformado a vida das pessoas e como que essa notícia tem alcançado, tem chegado. Às vezes nós não sabemos como que alguém tão distante toma conhecimento daquilo que está acontecendo na nossa igreja, na nossa vida, mas é o poder do Senhor, o poder que o Senhor tem liberado nas nossas vidas, tem realizado milagres e cura. O teu cuidado tem estado sobre cada um de nós. Que não seja diferente nesse dia. Fica conosco, Senhor. Toma a tua igreja, toma o teu povo, esse irmão, essa irmã que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa, trazer sobre ela uma transformação poderosa, para que essa transformação seja um grande testemunho dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, fique conosco neste dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez, se esse vídeo tem abençoado a sua vida, que você possa compartilhar nos seus grupos de família, com seus amigos, tá bom? Envie para aquela pessoa que você acha que está precisando de ouvir essa palavra. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Até amanhã.